Amém, povo de Deus, muito bom dia. Paz do Senhor, amém? Estamos bem nessa manhã. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Muita alegria revê-los nessa manhã ensolarada que o Senhor nos proporcionou. Dia de muita alegria para nós, amém? Temos muitas coisas para comemorar porque estamos vivos e só os vivos podem ir lá no louvor ao Senhor. Comemorar porque estamos com saúde, comemorar porque estamos em família, muitos motivos para nos alegrar, amém? Graças a Deus por isso. Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela aí comigo, lá no livro de 1 Samuel, amém? 1 Samuel capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10, depois nós vamos pular para o capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o verso 12, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus, e eles acamparam em Ebenezer. Onde foi o acampamento, irmãos? E os filisteus estavam em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram no acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos dos egípcios. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda, e o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria, e a arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Agora nós vamos pular lá para o capítulo 5, verso 1, pula um pouquinho. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram de Ebenezer para Asdod, e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou de madrugada, ou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e colocaram de volta no seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon, com o rosto caindo em terra, diante da arca do Senhor. A sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou contra o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens, velhos,
com epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós, o nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário, ela matará nós e o nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Amém? Pode fechar sua Bíblia, feche também os seus olhos, vamos orar. Santo Deus, amado, eterno e poderoso Pai, Senhor Deus, nós queremos nesta noite, ou melhor, nesta manhã, Senhor, engrandecer o Teu nome, não só apenas nos louvores que cantamos, Pai, mas também com a dedicação total do nosso coração, do nosso ouvido, da nossa mente, Pai, da nossa atenção à Tua palavra que vai ser ministrada. Pai, nós oramos, Senhor amado, por uma intervenção coletiva, falando conosco como igreja, mas também oramos, Pai, por uma intervenção pessoal, individual, Pai. Aquela, Senhor amado, intervenção que só o Teu Santo Espírito pode fazer, aquele toque, Senhor amado, no fundo de nossa alma, que só o Senhor, Pai, pode tocar e pode chegar. Nós oramos, Pai querido, para que essa manhã de fato seja uma manhã para marcar a nossa vida, não só, Deus querido, pela data festiva, não só pela comemoração que nós temos hoje, pela confraternização, mas principalmente, Pai, por aquilo que só o Senhor pode operar. Por isso, Deus querido e amado, nós oramos nesta manhã, pedindo que o Senhor abra as comportas do céu e derrame, Senhor amado, sobre a nossa vida, bênçãos sem medidas, Pai. Trabalhe em nosso coração, restaure a nossa alma, a nossa mente, a nossa família, Senhor, renove os nossos ministérios, Pai, o nosso chamado. Abra, Senhor amado, os nossos ouvidos, olhos e mente espiritual, para que nós possamos crescer no Senhor nesta manhã. Pai, a nossa oração, e por ela nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu assento, fique bem à vontade. Eu quero partilhar da palavra por alguns minutos e eu queria que você me prestasse bastante atenção para aquilo que nós temos que partilhar nessa manhã. Amém? Bom, eu sempre gosto, quando nós vamos partilhar da palavra, de trazer exemplos comuns e cotidianos para a nossa vida, porque eles ilustram as verdades da palavra, e era isso que Jesus fazia quando ele contava parábolas. Ele pegava verdades eternas e ele travestia essas verdades com exemplos simples do cotidiano. E enquanto eu anotava, fazia o meu rascunho, anotava, me lembrei de um detalhe que aconteceu há poucos dias, com um amigo de trabalho, em que nós, falando de nossos filhos, ele expressava a indignação dele, porque enquanto a filha estava indo para a catequese da igreja, alguém na catequese da igreja disse para a filha que Papai Noel não existia. E ele estava indignado, porque falou assim: como é que pode? Eu e minha esposa tanto tempo aqui em casa, trabalhando, cultivando essa pureza, essa ingenuidade da criança, agora vai na catequese e você simplesmente fala assim na cara dura: ha! Papai Noel não existe. E ele estava revoltado mesmo, triste, porque a verdade chegou aos ouvidos daquela criança. E aí, irmãos, quando a gente olha para um pai que estava tentando proteger a pureza da criança, que ia acreditar em Papai Noel, talvez em fada do dente, coelhinho da Páscoa e tantas outras coisas por tanto tempo, a gente vai entender: tudo bem, o pai queria preservar a inocência. Mas acontece que não raras vezes o sentimento de frustração que estava nesse colega de trabalho, porque a verdade foi exposta, muitas vezes também está no coração de homens e mulheres maduros, adultos, pais de família, mães de família, que preferem conviver eternamente com uma mentira, com uma pseudo-verdade, do que de fato deparar com aquilo que é verdade. Porque às vezes, irmãos, a verdade, quando ela vem de encontro aos conceitos que nós temos, muitas vezes causa frustração, amém? Muitas vezes causa dores. Muitas vezes a gente carrega conceitos, irmãos, a vida inteira, conceitos que nós tínhamos por absoluta verdade, que quando a gente descobre o que é de fato, a gente, era isso. E a gente pode, em alguns momentos, ficar frustrado, em outros momentos se sentir tristes, em alguns momentos ficar com raiva, em outros momentos apenas desiludidos. É tipo quando nós éramos crianças, e para algumas coisas nós ainda somos, e a gente vê um mágico ou
um ilusionista, ele faz um truque, a gente, nossa, que maravilha! E ele falou assim, agora eu vou revelar como é que faz. Aí ele começa a mostrar, e ele mostra assim, nossa, que idiota que eu fui de acreditar isso até hoje. Já aconteceu com alguém? Porque quando ele te mostra, ele fala assim, nossa, estava na minha cara a verdade, e eu não percebi. E muitas vezes, irmãos, nós não percebemos porque a verdade ela foi escondida, mas em outras ocasiões nós não percebemos porque nós não queremos ver a verdade. É melhor ficar com aquele sentimento de, nossa, é tão legal o mágico me enganando, e você sabe que ele está te enganando. Mas quando a gente depara com a verdade, a gente precisa fazer uma escolha. Se a gente vai abraçar ela e vai viver de fato com o que a gente acabou de aprender e descobrir, ou se a gente vai preferir ficar agarrado na mentira que a gente trouxe há tantos anos. Irmãos, o texto que nós lemos nos conta uma das muitas histórias que a Bíblia traz e que é impressionante não apenas pelo relato, mas pela riqueza de detalhes. E como nós sempre falamos aqui, toda história, todo texto que nós lemos, ele tem um cenário, ele tem um contexto. Aqui nós começamos lendo e vendo que mais uma vez os filhos de Israel entraram em guerra contra os filisteus. E era normal, irmãos, os filisteus e os israelitas entrarem em guerra. Não foi a primeira e também não seria a última vez que eles brigavam. Só que dessa vez a Bíblia nos traz alguns detalhes importantes. Eles foram para o campo de batalha e eles no campo de batalha, a guerra começou, a briga começou. Irmãos, e tem um detalhe interessante, que ninguém entra numa briga se sabe que vai perder. Entra. Se você sabe que você vai entrar numa briga e que você vai perder, acha melhor não entrar. Faz sentido ou não faz sentido? Provérbios vai dizer que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Vamos, dependendo do cenário, olha, fala assim, opa, aqui eu estou mais para um cão, ó, vou sair porque não dá para mim. Então isso me leva a entender que quando Israel se pôs no campo de batalha para lutar contra o inimigo, ele tinha uma expectativa de vencer a peleja. Ele tinha uma expectativa de vencer. O fato é que quando nós olhamos para o gigante Golias ameaçando o exército de Israel, ninguém teve coragem de enfrentá-lo, porque todo mundo tinha certeza que iria perder. O único que se dispôs a enfrentar foi aquele que falou assim, eu vou lá, eu não sei que eu vou ganhar, porque eu já matei um leão, já matei um urso, e você está vindo contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor. O único que se dispôs a enfrentar é aquele que tinha expectativa de vitória. Nesse dia, eu quero acreditar, embora a Bíblia não diga, que quando eles foram para o campo de batalha, eles tinham expectativa de vencer a peleja, senão eles nem se colocavam em guerra. Acontece que 4.000 homens morreram naquele dia, naquele contexto de batalha, e aí eles tiveram medo. Ele falou assim, opa, é melhor a gente perder, porque é melhor perder 4.000 do que eu perder 5.000, perder 10.000. Então quando eles estavam fugindo, alguém falou assim, ei, eu tenho a solução. A gente tem o segredo, porque o nosso Senhor, que é Jeová Rafá, aquele que cura, o nosso Senhor, que é Jeová Shalom, aquele que é paz, o nosso Senhor, que é Jeová Tsidequeno, aquele que é justiça, ele também é de Sabaoth, general dos exércitos. Alguém gritou e falou assim, vamos lá buscar a Arca da Aliança, e eles vão ver o que vai ser bom, eles vão ver o que é bom para tosse. Eles tiveram essa ideia, e alguém correu lá a Siló, e pegou a Arca da Aliança, e voltou, e aquela ideia pareceu tão brilhante, que enquanto eles estavam esperando a Arca da Aliança chegar, ninguém fez nada, está esperando. Mas quando a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, diz a Bíblia, chegou no arraial, irmãos, eles gritaram com tanto júbilo, com tanta certeza, com tanta vontade. Eu acho que se eles tivessem depois que gritar, jogar uma partida de truco, não dava. Não tinha nem voz mais, porque a Bíblia diz que eles gritaram com tanta voz que o chão tremeu. Irmãos, imagina que tipo de grito foi isso? Que o chão tremeu de tanta... E não tinha guerra ainda. Eu só falei assim, agora o Senhor chegou, caraca, mano, é nós vamos cair para deles, estão no sal agora. E a certeza de que Deus estava com ele era tão grande, falou assim, se eu catar um grão de areia e tampar lá, eles vão morrer, porque o Senhor está conosco. Essa era a convicção. E eles vibraram mesmo, cara, é nós, mano. Eu não sei se quem já teve esse sentimento de... Irmãos, quando eu era pequeno, vou falar criança não, porque às vezes eu me sinto pequeno, mas quando eu era pequeno, muitas vezes eu tinha litígios corporais com alguns colegas da minha idade, e eu sempre levava pior. Nunca fui bom de brigar. Então eu desenvolvi uma habilidade nas pernas. Vou te pegar. Se você me pegar, você me pega. Se você não me pegar, você me pega. E fugia de briga. Mas algumas vezes não dava. E quando não dava, eu treinava bastante, pastor Jair. Fazia uma cara bem dura, porque quando bater de um lado, né? Mas tinha uma alegria que me dava quando isso acontecia perto do meu sobrinho. Meu sobrinho cansou de comprar briga para mim.
E quando os outros mexiam comigo perto do meu sobrinho, aquilo já me dava alegria, porque eu sabia, eu falei assim, agora isso tá enrolado, mano. Meu sobrinho aqui, ó. Irmãos, eu deduzo com alegria sim que Israel sentiu, guardadas as devidas proporções. Vocês mataram 4.000 nossos, né? Agora vocês vão ver que é bom para tosse, porque o Senhor chegou no Rabbah. Irmãos, quando nós estamos num cenário de peleja, a presença do Senhor nos garante a vitória, amém? E é motivo de alegria, como Josafá, eu estou contigo, a peleja é minha, não é sua. Então está tranquilo, não vou nem brigar, vou levar os instrumentos já para mim começar a comemorar antes da hora. Pode ou não pode, irmãos? Amém, é assim que nós temos que viver. Só tem um problema: se nós olharmos para a presença do Senhor de forma equivocada, nós vamos perder a guerra com o Senhor. Foi o que aconteceu com Israel. Por diversas vezes, irmãos, Israel ia para o campo de batalha e eles viam que com um exército pequenininho eles venciam pelejas enormes. Eles conseguiam fazer coisas assim, é impossível isso acontecer, mas porque o Senhor está conosco, uau, nós estamos mandando benzaço. É nesse contexto que lá na frente Paulo vai dizer aos coríntios: olha, preste atenção, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque vocês estão aí tirando onda achando que vocês são bonzão, mas é porque o Senhor está fazendo milagre em favor de vocês. Então, irmãos, estar acostumado a ver feitos miraculosos da parte do Senhor fez com que Israel começasse a ver a presença do Senhor não como um general de exércitos, não como aquele que está junto e briga pelo povo, mas começou a ver o Senhor como um amuleto. Agora sim, que agora eu trouxe nossa arca da aliança do poder. Eles viram a arca da aliança, não, agora o Senhor está conosco. Porque Deus, irmãos, embora tipificado pela arca da aliança, você acha que quando Israel foi para a guerra, o Senhor não estava com ele? A gente está em 1 Samuel, lá atrás, em Gênesis, quando nós vimos José indo para a prisão, diz a Bíblia assim: ei, José foi injustiçado e foi para a casa de Faraó, mas o Senhor estava com ele. Não tinha arca da aliança, mas o Senhor estava. Que coisa terrível! José foi para a prisão, mas o Senhor estava com ele. Então, irmão, você acha que Israel foi para a peleja e Deus não estava com eles? É claro que estava. Mas eles associaram que Deus só tinha chegado quando trouxeram o objeto, a arca da aliança, e colocaram a arca da aliança no campo de batalha. Eles trataram o Senhor como amuleto, igual o crente que pega a Bíblia e deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. É igual o crente que recita o Pai Nosso como um mantra. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o seu nome. Não vai funcionar, irmãos. Eles fizeram isso, não funcionou. Israel perdeu a peleja, tinha morrido 4.000, agora morreram 30.000, a arca da aliança é roubada, os 2 filhos do sacerdote ali, Ofni e Finéias, morreram naquele dia. Quando a notícia foi dada: o sacerdote, os seus filhos morreram. Tudo bem. E a arca da aliança foi roubada. Aí ele caiu da cadeira e morreu. Desgraça pura, pura mesmo. A arca da aliança, irmãos, é levada para o inimigo. O inimigo olhou para aquela arca da aliança, quando ouviu os gritos, falou assim: agora a gente está enrolado, porque os deuses desceram ao acampamento deles. Detalhe, o inimigo chamava de deuses porque ele não sabia quem que era que estava descendo lá, mas Israel tinha que saber, sim ou não? É os deuses, que deuses? Os que feriram o Egito com pragas, os deuses que abriram o Mar Vermelho. Eles não sabiam, mas o povo de Israel tinha que saber. Irmãos, talvez o mundo não sabe o que nós carregamos, mas nós precisamos saber. Talvez o mundo pense assim: é o Jesus que eles oram. Não, nós não podemos incorrer nesse erro. O mundo pode ter dúvida a respeito daquele que nós carregamos no coração, nós não podemos ter dúvidas. Os filisteus olhavam assim: os deuses desceram, a gente vai perder. E alguém, irmãos, gritou no arraial dos filisteus: firma o pensamento, rapaz, se nós tiver que perder, vamos perder como homem, vão cair para dentro dele, vamos ver o que dá. É mesmo. E eles criaram uma coragem não sei da onde e enfrentaram o povo de Israel, mataram 30.000 homens e levaram a arca da aliança. E aí eles que tinham visto Israel tratar o Senhor como um amuleto, falaram assim: nós também vamos tratar como um amuleto. E esse, irmãos, é o problema de nós vendermos um Jesus que para nós é um amuleto. Falamos quarta-feira aqui, eu não amarro a pulseirinha da Nossa Senhora do Bonfim, mas eu amarro a pulseirinha escrito: Senhor é meu pastor e nada me faltará, e trato da mesma forma. Não arrebento, faço voto, campanha, 7, não sei o quê. Já passou, irmãos. Nós não podemos tratar como amuleto.
Se eu tratar com amuleto, o cara que está lá de fora me vendo pregar, fala assim, eu acho que é assim que faz, também tem que tratar com amuleto. Não é por isso, ou não raramente, nós vamos ver diversas pessoas vindo para a igreja entendendo que o Senhor é um amuleto, que tem que fazer coisas para nós. Acontece ou não acontece, irmãos? Porque nós que estamos aqui dentro, muitas vezes, tratamos o Senhor dessa forma. Então, irmãos, foi assim que o povo de Israel vendeu a imagem para os filisteus. Eles falaram, chegou um amuleto poderosíssimo, pastor Jair. E eles pegaram o amuleto. Falaram assim, agora, vamos pensar aqui, sem amuleto, nós matamos 4 mil antes, 30 mil depois, 34 mil. Imagina com um amuleto desse, que dá um estalo assim, ele abre as águas do Mar Vermelho, que faz um não sei o que, e ele manda praga do Egito. Agora, nós vamos arrebentar a boca do balão. E eles decidiram levar a Arca da Aliança para dentro do templo do deus Dagon. Quem era o deus Dagon? O deus Dagon era o deus da cidade de Asdod. Os filisteus, eles tinham 5 cidades principais: Dagon, Ecrom, Gat, eu não vou lembrar as outras duas, eram 5. Asdod era uma delas. E eles pegaram então a Arca da Aliança e colocaram diante do templo, dentro do templo, diante da estátua do deus Dagon. Falaram assim, agora, amanhã será um novo dia, pessoal, pode enxugar lágrimas, porque amanhã nós temos Dagon mais a Arca da Aliança. Acontece, irmãos, que no dia seguinte, nós lemos no texto, Dagon estava caído. A estátua tombou. E aí eu deduzo que eles acordaram assim, foi estranho, ele deve ter ventado aqui essa noite, né? Não sei o que aconteceu. Nunca na história desse país aconteceu isso. Deve ter entrado dentro daquela fresta ali, pegou assim, incidindo pela diagonal da estátua e derrubou ela. Vamos levantar. Aí eles levantaram a estátua, agora está tudo certo. Bota um calço aí, pastor Jair, para não cair. Na outra manhã, a estátua estava caída de novo. Só que agora pior. A cabeça da estátua e as 2 mãos estavam cortadas, colocadas assim, milimetricamente arrumada na soleira da porta. Estranho, né? Aí eles tiveram uma das constatações mais tristes que alguém pode fazer na vida. Ele diz assim, olha, é melhor nós mandarmos a Arca da Aliança embora. Por quê? Porque ela está fazendo mal para nós e para o nosso Deus Dagon. E nós vemos nos versículos seguintes, irmãos, eles pensando como eles iriam se livrar da presença do Senhor, tipificado pela Arca da Aliança. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que estão como os filisteus naquele dia, ou como aquele que ainda acredita no Papai Noel. Recebe uma oportunidade de se deparar com a verdade, e ainda assim escolhe ficar abraçado com a mentira. Nós temos que mandar a presença do Senhor embora, porque ela está fazendo mal para nós, e pasme, não só para nós, mas para o nosso Deus Dagon. Rapaz, o teu Deus não está conseguindo se livrar, nem ele mesmo. Irmãos, eles não conseguiram perceber. A mentira que eles acreditavam a vida inteira foi desfeita ali, e ainda assim eles preferiram pegar um super bond, um Loctite, colar a estátua e mandar a Arca da Aliança embora. Por que eles decidiram fazer isso? Irmãos, qual foi a diferença entre o povo de Israel e o povo filisteu aquele dia? Nenhuma. Porque todos dois trataram a verdade como se não fosse verdade. Todos dois trataram a presença do Senhor como se não fosse a presença do Senhor. E aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa que é muito triste, mas é verdade. Se nós não soubermos dar a deferência e o valor para a presença do Senhor manifesta no nosso meio, nós não temos diferença nenhuma daquele que está lá fora. Faz diferença, irmãos? Não. Não faz diferença. Agora, se nós olharmos para a história e quisermos aprender com ela, eles desprezaram a verdade, então o que eu preciso fazer? Eu preciso abraçar a verdade. Mas abraçar a verdade tem um peso. Tem um preço alto, tem um peso a ser carregado quando a gente abraça a verdade. Talvez, irmãos, se nós abraçarmos a verdade, algumas estátuas da nossa vida vão cair. Alguns deuses que a gente tem levantado ao longo dos anos vão cair. Porque a estátua é má? Não, porque a estátua é a verdade. Irmão, se eu perguntar assim, se eu mostrar uma nota de 10 yuan, yuan é a moeda oficial da China, quem sabe dizer se a nota é falsa ou se a nota é verdadeira? Sabe? O Bernardo sabe, mas tirando o Bernardo,
Mas quem sabe dizer, irmãos? Dificilmente a gente vai saber, meus queridos. E por que dificilmente a gente vai saber? Porque não é algo que a gente conhece. E como a gente não conhece, a gente não tem a capacidade de dizer se é falso ou se é verdadeiro. Faz sentido? Agora, se eu colocar uma nota de R$3, é falso ou é verdadeiro? Olha, você nem viu a nota, como é que você sabe? Tá vendo? Como a gente conhece o nosso sistema financeiro, fala assim, é falso. Então, irmãos, a maneira da gente saber se algo é verdade, ou melhor, se a gente saber se algo é falso, se algo é mentira, é quando a gente confronta com aquilo que é verdadeiro. Quando a gente conhece aquilo que é real, que é verdade, o que é falso tem que perder lugar. A questão, meus queridos, que nós olhamos para aquela história e achamos assim, nossa, que absurdo Israel, nossa, que absurdo os filisteus fazendo dessa forma. Não, irmãos, às vezes nós fazemos as mesmas coisas. E talvez você pense assim, aqui ninguém faz isso, pastor Vitor. Talvez aqui não dentro desse templo, irmãos. Mas quando nós falamos nós, não estamos falando desse pequeno grupo de irmãos reunidos para confraternizar no Senhor. Nós falamos da igreja como um todo. Alguns dias a Raquel compartilhou comigo, não sei se nem um status, uma postagem, e a pessoa falava um negócio assim, tão fora da curva. Eu falei, mas tão fora da curva, que não tinha nem curva mais, irmãos. Era quase uma reta. E eu falei, o problema, irmãos, é quando nós começamos a fabricar as nossas próprias verdades. Porque a gente vive um contexto de relativização de tantas coisas que a gente vai criando verdades nas quais nós queremos acreditar. Então, irmãos, a palavra que nós precisamos entender hoje: carregar a verdade tem um preço, tem um custo. Aí eu pergunto para você, o que é a verdade, irmãos? O que é verdade para nós? Se nós tratarmos, irmãos, a verdade como uma filosofia, como um conceito, ou como a aletheia para os gregos, quando Jesus falou assim, eu sou a verdade, está dizendo, aletheia, o conceito. Se nós tratarmos dessa forma, nós corremos o risco de relativizar, porque o mundo presente está vivendo um contexto de relativização de conceitos. Antigamente se fala família, o homem, a mulher e seus descendentes, amém? Hoje não, você tem família de tudo que tem jeito. Tem a coluna que namora o ventilador, é uma família. Tem o pedestal que namora a mesa de som, também é outra família. Tem o cara que é apaixonado por cachorro, e ele é família. Tem a pessoa que fala que casou com um boneco de pano e fala que é a família dela. Agora tem 5 bonequinhos de pano falando que está grávida pela 6ª vez. Sei. Tem certeza que cesariana é dada em ponta em cruz, pastor Jair. Crochê. Sabe, nós temos um contexto de relativização. Se nós entendemos que a verdade é um conceito filosófico, mas se nós olharmos para a palavra, João capítulo 14, verso 6, o que é verdade, irmãos? Disse Jesus, eu sou a verdade. Então a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E aí, se eu entendo que a verdade é uma pessoa, e se eu entendo que carregar e abraçar essa pessoa tem um custo, a minha forma de enxergar a minha vida precisa mudar, em muitos aspectos. Porque, irmãos, a palavra nos diz que Jesus é a verdade, então a verdade é uma pessoa. A maneira como eu enxergo a verdade determina a maneira como eu me posiciono com relação a ela. Eu me lembro que em 2019, na época da Covid, não sei se foi, acho que foi 19 ou 20, não sei, mas era na época da Covid, então talvez esteja confundindo a data. Eu sempre gostei, irmãos, de pegar episódios do dia a dia, das coisas que estavam acontecendo, para poder partilhar da palavra do Senhor, porque eu acho que ilustra. E eu me lembro que num domingo eu estava preparando a palavra para nós partilharmos na nossa igreja, e pelo horário eu estava assistindo parte do jogo do Flamengo e Palmeiras, em plena pandemia. E tinha uma situação peculiar naquele contexto, que mais da metade da delegação do time do Flamengo foi positivada para o Covid-19. Então o protocolo falou assim, ele não pode nem ir para o jogo, porque mais da metade do time não tem condições. O outro time estava tranquilo, estava completo. Aí a delegação do Flamengo mandou um ofício para a CBF, falou assim, então CBF, sabe o que acontece? Eu estou com mais da metade do meu time que não pode jogar. Tem como a gente adiar o jogo? A CBF falou, tudo bem, está adiado o jogo. Então o calendário, os times relaxaram. Não vai ter jogo mais. Mas o time do Palmeiras perguntou assim, falou assim, opa, é a oportunidade de eu ganhar do time do Flamengo, que está com mais da metade do time titular, fora do jogo.
Não, CBF, eu vou entrar com uma ação na justiça, porque nós queremos jogar. Aí entrou com uma ação para ter o jogo. Então agora vai ter jogo. E aí todo mundo começa a se preparar para o jogo, faz aquecimento, viaja para São Paulo, onde é seu jogo. Aí depois o time do Flamengo entra com outro ofício. Não, vou entrar no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, vou pedir para não ter o jogo. E entrou com outro pedido. Então falando, não vai ter o jogo mesmo não, gente, é melhor não ter. Melhor não ter o jogo, porque realmente é bem complicado. Vai que alguém tem Covid nisso mesmo, melhor não ter. Aí o Palmeiras falou, não, é um absurdo, gente, tem que ser agora, vamos aproveitar. Entrou com outro pedido numa instância superior para ter o jogo. Irmão, eu sei que isso foi umas 4 ou 5 vezes, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. E como eu fiquei acompanhando aquele dia, eu sou flamenguista 3-0. Se ganhar bem, se empatar bem, se perder, tô nem. Qualquer coisa para mim tá boa. Só perguntar para que time eu falo que é o Flamengo. Então eu fiquei acompanhando. Mas o que aquele cenário tem a ver conosco hoje, irmãos? Que cada vez que vai ter jogo, as pessoas começavam a se preparar, viajavam para o jogo, aqueciam. Não vai ter jogo mais. Então tudo bem, então pode tirar a roupa, Não, agora vai ter jogo. Irmãos, o cenário foi tão feio que no dia do jogo, estava marcado para começar, se não me engano, 4 horas, o jogo precisou ser adiado por 30 minutos, porque a decisão chegou em cima da hora. Agora a gente precisa de um tempinho para a gente aquecer. Irmãos, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando hoje? É que cada hora, como a decisão, a verdade final mudava, todo o contexto precisava se adequar por conta daquela verdade que estava mudando. Qual que é a verdade agora? Tem jogo, então vamos preparar. Vamos preparar, vamos aquecer, vamos botar o uniforme. De repente mudou a verdade, não tem mais jogo. Então pode tirar o uniforme, precisa preparar. Não, vai ter jogo de novo, a verdade mudou. Então cada vez que a verdade, irmãos, ela muda para nós, a nossa postura com relação a ela também precisa mudar. A vantagem é que se nós olharmos para a palavra, entendemos que Jesus é a verdade, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e... Então se você se posiciona hoje para a verdade que é Jesus, você não precisa ficar mudando toda semana, porque Jesus não muda. Amém? Então, irmãos, nós precisamos guardar isso no nosso coração. A verdade não é um conceito, não é uma definição, a verdade é uma pessoa. Por quê? Porque o mundo vai tentar relativizar essa verdade, e é muito mais fácil nós relativizarmos um conceito do que nós relativizarmos uma pessoa. Alguém pode tentar definir para mim e relativizar o conceito de casamento, mas ninguém pode tentar relativizar a minha relação com a minha esposa, porque ela é uma pessoa. Nós temos intimidade, nós temos cumplicidade. O papel, um conceito, pode aceitar qualquer coisa, mas a nossa relação não pode. Então, irmão, se eu entender que a verdade é uma pessoa e que espera que eu tenha relacionamento com ela, a minha postura também muda com relação a ela. Irmãos, tem uma história que é muito pertinente para esse contexto de verdades flutuantes, conceitos flutuantes. Por que conceitos flutuantes? Porque hoje é verdade, amanhã pode não ser. Até um tempo atrás, a verdade era X, hoje pode ser Y. Então, nesse contexto de verdade flutuante, vocês não já viram a expressão verdade nua e crua? Já viram essa expressão? De onde vem essa verdade? De onde vem essa história, melhor, né? Tem a história que diz que a verdade e a mentira foram tomar banho no rio. E aí, a mentira convenceu a verdade que a melhor forma de tomar banho era pelado, era nua. Então, as duas tiraram a roupa na beira do rio e entraram para dentro do rio. Deixaram as roupas do lado de fora. Aí, enquanto a verdade estava lá se deliciando, a mentira saiu devagarzinho e pegou a roupa da verdade e vestiu. E levou a roupa dela embora. E aí só restou para a verdade sair pelado de dentro do rio. E aí, de acordo com a ilustração, ela encerrava assim: ver a verdade nua foi tão chocante que as pessoas preferiam uma mentira vestida de verdade do que se deparar com a verdade nua e crua. É nesse cenário. Então, irmãos, a verdade às vezes ela vai doer. A verdade às vezes vai provocar em nós mudança de atitudes. A verdade vai provocar em nós um calo ou um peso nos ombros, porque carregar a verdade tem um preço, mas vale muito a pena. Diz a palavra que nós não podemos nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Qual é o peso, pastor Vitor, que tem de carregar a verdade? Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa que é mais óbvia. De que cor que é essa bandeja aqui? De que cor que é? Que cor? Isso é verdade?
Sim ou não, irmãos? Então tá. Então é verdade que é prata, né? Qualquer outra cor que eu tentar atribuir a ela vai ser porque a verdade é que ela é prata. Se eu entendo que existe uma verdade absoluta, ela tem que ser inegociável. Se eu entendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que fora dele não há outro, quando alguém fala assim, não, Jesus é a salvação, mas tem um outro caminho, peraí. Se essa é a verdade, qualquer outro caminho é Se alguém diz assim, Jesus é quem salva, mas você também pode ser salvo de uma, peraí, se Jesus é a única fonte de salvação, qualquer outra fonte de salvação que me apresentar é mentira. Se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, qualquer outro mediador que me apresentar precisa ser mentira. E aí, quando alguém falar isso para nós, será que a gente vai ter esse peito para poder falar, na verdade, é mentira? É mentira. Por isso, irmãos, carregar tem um peso. E eu quero encerrar por aqui, não vai dar nem para a gente falar tudo, mas olha só, a palavra diz que Jesus é a verdade, João 14,6, mas em Colossenses capítulo 1, verso 15, o apóstolo Paulo diz assim, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então Jesus é a imagem de um Deus que é invisível. Lá atrás, irmãos, no Antigo Testamento, qual era a imagem que tipificava Deus no meio das pessoas? Qual era, irmãos? Lá atrás no Antigo Testamento, qual era a imagem? Qual era a tipificação de Deus? A arca Sabe como é que chamava a tampa da arca da aliança? Propiciatório. Agora, quem é a propiciação dos nossos pecados? Jesus. Então Jesus lá atrás, tipificado na arca da aliança. Como, irmãos, que a arca da aliança, que representa Jesus, que é verdade, precisava ser carregada sobre os ombros. Sabe o que é colocar sobre o ombro? É ter responsabilidade para carregar a verdade. Responsabilidade, bota aqui, no meu ombro. O sumo sacerdote carregava nos ombros as pedras representando as tribos de Israel. Responsabilidade. Outro detalhe, quando eu colocava a arca da aliança no ombro, a argola ficava na parte de baixo, então a arca da aliança ficava daqui para cima, a arca da aliança ficava acima da cabeça daquele que estava carregando. Sabe o que mostra para nós? Que as verdades, ou a verdade da palavra, precisa estar acima dos nossos conceitos, das nossas opiniões, das nossas decisões. Então, irmãos, a arca da aliança que tem que estar sobre os meus ombros, que está acima da nossa cabeça, ela vai fazer com que os meus resultados sejam diferentes nas minhas batalhas. Irmãos, nós enfrentamos batalha todos os dias, amém ou não amém? Todos nós enfrentamos. E a gente pode escolher se nós vamos querer enfrentar a batalha com a verdade ou sem a verdade. E lembrando que com a verdade ou sem a verdade, não é estando imunes ou ausentes da presença do Senhor, porque em muitos lugares Deus está presente, mas Ele não concorda com o que está sendo feito. Deus está presente, mas Ele não tem voz ativa, porque a gente não dá voz ativa. Então nós podemos escolher se nós queremos a verdade como algo que nós abraçamos, ou a verdade como algo que nós escolhemos abraçar de vez em quando. Esse, irmãos, é o X da questão. Nós precisamos zelar e ter responsabilidade com a verdade que nós carregamos. Amém? Quando nós olhamos para a palavra, desde sempre, a palavra é a mesma. O Senhor nos convida a abraçar a verdade que Ele apresenta. Se nós não abraçarmos a verdade que Ele apresenta para nós, nós vamos inevitavelmente abraçar a mentira que o inimigo apresenta. Lá atrás foi assim que Deus disse que você não pode comer de nada? Ele relativizou a verdade que Deus disse e apresentou uma verdade que era mais palatável. Irmãos, o diabo não pode mudar a verdade que é o Senhor. Não pode. Mas ele pode mudar a maneira como nós enxergamos ao Senhor. Se nós olharmos para Jesus como um mestre da moral, como um filósofo, como alguém que viveu há muitos anos, e não entendemos que Ele é uma pessoa único, que pode nos trazer o caminho e acesso ao Pai, nós vamos chegar diante do Senhor um dia e falar assim, mas eu não conheceu sim, a verdade foi colocada diante de você, mas você preferiu ficar com Dagon e os seus falsos deuses. E aí, irmãos, vai ser muito triste, muito triste. Pior, irmãos, que nós não termos a salvação,
é nós vermos que ela passou pelas nossas mãos infinitas vezes, nós não tivemos capacidade de segurar. Então, abrace a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Talvez você entrou aqui como um convidado, porque o culto pela manhã talvez seja mais aprazível para você. Talvez você veio convidado pela confraternização que nós vamos ter. Mas hoje você está sendo apresentado à verdade, que é o Senhor Jesus. Diz a palavra que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. E o que vai fazer diferença, irmãos, naquele dia é que tipo de resposta que nós demos para essa verdade que nos está sendo apresentada. Nós temos estudado na quarta-feira o mover do Senhor através da vida dos primeiros apóstolos. Sabe como os cristãos iam para a morte? Os primeiros cristãos não iam com tristeza no coração. Eles iam para o Coliseu, iam jubilosos, felizes, a ponto de as pessoas que iam assistir os cristãos sendo mortos voltavam para casa não com a pulga, mas com um elefante atrás da orelha. Falei assim, cara, eu fui lá para ver, sei lá, um crentezinho dando uma despedaçadinha, um sanguinho voando, sei lá, o olho pulando para fora, um barulho assim, cabeça estourando, é isso que eu queria ver. Aí eles voltavam para casa e falaram assim, cara, alguns podia até ser que eu pensasse que fosse doido, sei lá, né? Só falar que nega Jesus resolve o problema. Aí não quis falar, ele morreu, talvez ele fosse doido. Mas eu conhecia o Zé da padaria, eu convivi com o Zé da padaria, eu sabia que ele não era doido, e ele escolheu morrer por conta desse Jesus. Eu conheci o Antônio do mercado, e eu sabia que ele não era doido, e ele não negou Jesus, a ponto de que as pessoas que iam para lá esperando diversão voltavam para casa e falavam assim, cara, tem alguma coisa ali que faz esses caras morrer despedaçados, sentindo dor, mas eles não negam. E aí a história vai nos contar que eles preferiam parar de martirizar os cristãos em alguns momentos, porque o sangue dos mártires era semente para que eles se salvassem. Então, irmãos, abraçar a verdade vai nos custar tudo, mas vale muito a pena. Talvez nós não sejamos mortos pelos leões, mas sejamos cancelados na nossa rede social, sejamos recriminados por muitos amigos que se dizem amigos, mas se para os seus amigos não tem espaço para a verdade que você cabe, talvez eles não eram amigos de verdade. Então, irmãos, hoje nós temos a oportunidade de responder ao Senhor o convite que Ele está nos fazendo. Eu não sei, meu querido irmão, como você chegou até aqui nessa manhã. Eu sei como você pode sair abraçando a verdade que está diante de você. Talvez você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, de abraçar essa verdade, falar assim, cara, eu quero viver a partir de hoje para esse Senhor que deu a vida por mim. Hoje você tem essa oportunidade. Talvez lá atrás você, não, eu até fui ali um tempinho com ele e tal, abracei um pouquinho, mas hoje eu estou meio frio, estou meio afastado. Hoje é a oportunidade. Não faça, irmãos, como os filisteus, que tiveram a oportunidade de deparar com a verdade. Acho melhor a gente mandar a verdade embora, porque dói muito ficar com ela. Dói mesmo, irmãos, mas vale muito a pena. Amém? Você pode se colocar de pé nessa hora? Em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos cear. Tem um texto do Evangelho de Mateus, muito conhecido, irmãos, capítulo 11, dos versos 28 até o verso 30, diz assim, palavras do Senhor Jesus: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os irmãos sabem o que é jugo? Jugo. Como é que é, pastor Jair? Canga. Os irmãos sabem o que é canga? Não adianta nada. Falarei de boi. Irmãos, jugo, canga, é aquele pedaço de madeira que liga dois bois. Vem cá, Bruno, seja meu canga aqui, ó. Imagina, irmãos, que nós dois estamos ligados por um jugo. Quando Jesus fala assim, ei, não pega o jugo de qualquer pessoa, não, toma o meu, porque o meu jugo é suave. Aleluia. Significa que Jesus, olhando para a nossa fraqueza, para a nossa fragilidade, assim, cara, se eu botar um peso muito forte, esse cara vai morrer.
Então Jesus administra e faz com que o jugo que Ele compartilha conosco seja um jugo suave. Porque se eu estiver andando com o Bruno, boi forte, olha só, costa larga, olha que maravilha. O Bruno, boi forte, irmão, se estiver compartilhando o jugo comigo, eu fraquinho, e ele for andar na força dele, ele vai me machucar. Por isso os bois precisavam ser sempre bois parelhos. Então quando Jesus falou assim, ei, eu sou um boi muito mais forte que você, cara, mas eu sei que você é fraco, então vou fazer o jugo ficar suave. E por que Jesus quer compartilhar o jugo comigo e não levar para mim tudo? Seria mais fácil, não seria? Porque se Ele tirar de nós a parte da responsabilidade da caminhada, nós ficamos preguiçosos. Então, irmãos, é muito bom falar assim, você já está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Está tranquilo, fica de boa. Mas se eu tirar de você a responsabilidade de diariamente buscar a lenha e botar no altar, de zelar pelo compromisso com a verdade que você diz acreditar, você não te lembrar de vez em quando, se pisou na bola, volta. Porque é para isso, irmãos, que nós temos essas oportunidades, para que a gente relembre quem é a verdade. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Grandes são as suas obras. Isso é uma canção? Aleluia. Oh, louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Pai, nós te bendizemos. Engrandecemos, Senhor amado, o teu nome pelo teu amor que dura para sempre, a tua misericórdia que nunca acaba. Te agradecemos, Senhor amado, pela grandeza do teu nome, pela magnitude do teu poder, Senhor. Pai, obrigado, Senhor amado, porque mais uma vez os seus laços de amor alcançaram este lugar. E mais uma vez, Senhor amado, o Senhor nos traz uma palavra, Pai, não só de sentença, não só de juízo, não só, Pai querido, uma palavra de condenação, uma palavra de ajuste, Senhor amado, mas também uma palavra que nos apresenta o caminho a ser percorrido. O Senhor, Deus querido, não é um Deus que aponta o erro, que aponta o problema e não mostra, Pai, a solução para esse problema. Hoje, Senhor amado, foi dia de nós voltarmos os olhos para dentro de nós mesmos e percebermos, Senhor amado, que tantas vezes nós temos abraçado falsas verdades, meias verdades, Senhor amado, que também são meias mentiras. Tantas vezes, Senhor amado, temos abraçado falsas filosofias, Senhor, que mais se amoldam ao nosso estilo de vida, que mais se amoldam, Senhor amado, aquilo que nós queremos acreditar, aquilo, Senhor amado, que nós queremos viver como cristãos, mas hoje, Senhor, nós fomos lembrados de que existe uma verdade que é imutável, em quem não há variação de luz, Pai, nem sombra alguma, e essa verdade é Jesus. Papai querido, como é bom termos a certeza de que o Senhor está aqui neste lugar, nesta manhã. E é por isso, Senhor amado, que nós levantamos a voz ao Senhor, clamando, Pai, por misericórdia, clamando, Senhor amado, por ajustes, clamando ao Senhor, Pai querido, por conselhos que só podem vir da parte do Senhor, porque, Senhor amado, nós não queremos ser condenados com o mundo, e a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor corrige ao filho que ama. Então, Senhor amado, se nesta manhã, Pai, o Senhor trouxe ao coração do meu irmão, da minha irmã, algo, Senhor amado, que precisa ser abandonado, estátuas, Senhor amado, que precisam ser retiradas, deuses, Senhor, que precisam ser desprezados, Pai, é porque nesta noite a verdade está presente neste lugar, e a verdade precisa ser abraçada, Senhor, ainda, Senhor amado, que em alguns momentos ela doa, e ainda, Senhor amado, que em alguns momentos pareça pesada, Pai, mas vale a pena estar com o Senhor. Nós oramos, Pai querido, para que nesta manhã, Senhor, os corações sejam quebrantados, para que nesta manhã, Senhor amado, a Tua palavra cumpra, Senhor, o propósito para o qual ela foi enviada, trazendo, Senhor amado, refrigério, trazendo, Senhor amado, restauração, trazendo, Senhor amado, a cura, trazendo, Senhor amado, a salvação para os que estão perdidos. Senhor amado, não existe nenhum outro nome, Pai, pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é o Senhor Jesus. Por isso, Pai querido, é no nome dele, Senhor amado, que nós clamamos nesta manhã. Clamamos, Senhor amado, nesta manhã, Pai querido, pelo mover do Senhor, pela Tua palavra, Senhor amado, que diz que ela é o martelo que esmiuça a penha, que quebra, Senhor amado, mais pedra dura, mais pedra, Senhor amado, para que nós possamos, Pai, nesta manhã, ter um coração como um coração de carne, Senhor. Senhor amado, nesta manhã, Pai, faz, Deus querido, aquilo que já está no Teu coração, no Teu propósito, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor amado, neste lugar, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor amado, neste lugar.
para que o Teu nome, Senhor amado, seja bendito neste lugar, Senhor. Não há outro, Pai querido, como Tu, não há outro, Senhor amado, além do Senhor. Nós queremos a nossa verdade, Pai, e a nossa verdade é Jesus, que também é o caminho e a verdade e a vida. Aleluia.